Olá, meu amigo! Como vai você, meu irmão? Edilson, muita honra, muita alegria de estar com você aqui nessa noite especial, né? Você já tinha me convidado e aprove a Deus trazer a gente aqui hoje nesse programa maravilhoso. Quero aqui demonstrar o meu carinho, a minha gratidão por você e por todas as pessoas que estão assistindo esse programa. Que Deus assim nos abençoe. Que bacana. Carlos Lima é muito conhecido, né? E ele tem um dom de eloquência, a fala, assim, maravilhosa. Ele é celebrante, né? E ele é capelão, e também tem um grau de evangelização muito bonita e muito percebível e que agrada a multidões de pessoas. Mas eu vou começar com a seguinte fala. Sim? Nome do papai, nome da mamãe. Olha, na verdade, uma grande pergunta que você acabou fazendo. O meu pai eu não conheço. Não. Não. A minha mãe, ela mora em São Paulo. Chega mais perto. A minha mãe mora em São Paulo. Eu fui criado pela minha avó. E eu vou falar uma coisa aqui que muitas pessoas talvez não vão concordar com isso, porém, na minha vida foi diferente. Eu nunca senti falta do meu pai. A minha mãe às vezes vem para cá, eu amo ela, mas quem me criou, que foi minha avó, é diferente. E o nome da vovó? Maria de Lourdes Lima. Olha que bacana. Muito conhecida em Maringá também, uma senhora aí veterana de guerra, né? Mas assim, é bênção, rapaz. A família maravilhosa que eu fui criado, viu? Nossa, que maravilha. Eu fico muito contente quando a gente fala da vovó, né? Que Uhum. é aqueles que ainda têm, eu já não tenho, mas é uma alegria, Sim. sim, e que vale a pena. Você é de Maringá? Eu nasci em Curitiba, com 6 meses de idade, eu vim para Maringá. Veio para Maringá. Vim para Maringá. E me diga uma coisa, meu amigo. O Por que celebrante, hein? O que te levou a seguir essa carreira? Por que não, né? Entendi. Vai lá. Bom, celebrante de casamento hoje é um mistério muito profundo, né? Tudo começou na minha vida no ano de 2001, né? Eu me decidi por Cristo, comecei a caminhar com Jesus, a minha vida foi completamente transformada. Deus preparou uma esposa linda, minha esposa é japonesa, a mãe O nome dela, dela? Andréia Makiyama Lima. Manda um abraço para ela, um beijo. Beijo, meu amor, te amo. E eu conheci a minha esposa na época da escola, e nessa época ela tinha 17 anos, eu tinha 21 anos, e a gente namorou 4 meses, estamos 23 anos casados. Maravilha! 23 anos. E os frutos Temos um casal de filhos, meu menino fez 20 anos esse mês, e a minha menina fez 16 anos. Eles nasceram, o Judá Felipe Makiyama, Esther Makiyama Lima. Eles nasceram no Japão, em Hiroshima, onde caiu a bomba atômica. E depois que a gente foi para lá, a gente foi para as missões. A gente ajudou a levantar 4 igrejas na época da Assembleia de Deus Missão. Fizemos um trabalho missionário. Trabalhei bastante lá durante 9 anos, né? Aprendi a falar um pouquinho de japonês e Deus soprou de novo a gente para cá. E Deus sempre me concedeu essa graça de poder falar com as pessoas, né? Eu sou teólogo, eu sou pastor formado, evangelista, sou juiz de paz também. E Deus, ele me capacitou, né? Com essa oratória de poder falar em público. Então eu comecei a estudar bastante, né? Fiz 2 cursos com as 2 maiores escolas de celebrante do país. Me formei, me bacharelei, me diplomei e hoje eu tenho feito casamentos em todo o país e fora do país também. Nossa, fala tão gostoso de ouvir, a gente fica ouvindo assim. E esse é o aspecto gratificante de ser celebrante, de poder passar toda essa experiência, não? Exatamente. O celebrante, na verdade, ele é um agente do amor, né? Quando a gente conhece os casais que se decide, né? Eu acho que o dia mais importante da vida de um ser humano, ou seja, um dos dias mais importantes, é o momento do sim. É aquele momento que você vai estar diante de Deus e de todas as testemunhas mais amadas e queridas, você vai declarar o amor que você sente um pelo outro. Sabe, quando eu falei que ia conversar contigo, mandaram pela internet a seguinte pergunta.
qual é o conselho mais importante que você dá aos casais ou indivíduos que estão planejando uma cerimônia especial? Ninguém melhor que você para falar, né? Que pergunta, eu quero parabenizar essa pessoa, né? Eu não sei quem que mandou isso. Mandou e... Aleatório? Aleatório. Mas, assim, de coração, quero parabenizar uma pergunta muito inteligente, né? Hoje, no mercado de casamento, existe, por exemplo, o juiz de paz. O juiz de paz, ele não pode fazer uma cerimônia de casamento porque ele não é um ministro ordenado. Ou seja, quem faz casamento é um padre ou pastor, no meu caso, né? Nós estamos amparados pela lei do artigo 1515 da Constituição Civil Brasileira. Então, geralmente, os padres e os pastores, eles fazem casamento. Mas a maior reclamação que existe hoje, não só no Brasil, mas no mundo, se você entrar no Google, vai ser de padres e pastores. Por quê? Porque geralmente eles não são profissionais de casamento. Então, o momento da cerimônia, por exemplo, eles querem pregar, eles querem converter as pessoas. E nem sempre dá certo isso. Por exemplo, essa semana, uma assessora de Curitiba me ligou chorando que um pastor foi fazer um casamento e naquele casamento tinha pessoas espíritas, tinha pessoas da Umbanda, tinha homossexuais e ele desceu o pau, né? Em outras palavras, acabou com tudo. Então, penso eu que o casamento não é um momento para você pregar, mas é um momento para você falar da história de amor de um casal de uma maneira romântica, poética, descrevendo toda a história do casal. Afinal, é união, né? É a união. E o centro das atenções ali, naquele momento, é o casal, Edilson Corrêa. Por quê? Aquele momento ali, o que está em jogo não é uma religião, mas é o amor que eles estão construindo. Porque cada passo que você dá na sua vida é uma realização de um sonho. Ontem, vocês se conheceram, começaram um namoro. Depois veio o noivado e hoje vocês estão dizendo sim um para o outro. É como se fosse um filme de curta-metragem com a história do casal. E isso faz toda a diferença porque daqui 10, 20, 30, 40 anos eles vão se lembrar dessa história de amor. E me diga uma coisa, meu amigo. Por que o termo está em moda? O amor esfriou? Não. Uma boa pergunta. Olha, é difícil alguém que me desafia a fazer essa pergunta. Veja bem, alguém chegou para mim e falou assim, Cali, o amor acaba? Eu expliquei para a pessoa, o amor nunca acaba. Aquele mesmo sentimento que você conheceu aquela pessoa, né, há 20, 30, 1 ano, 10 anos atrás, é o mesmo sentimento que vai pendurar até o final da sua vida. E quando você tiver velhinho, de bengalinha na mão, você vai olhar para a pessoa que você ama e você vai dizer o seguinte, se fosse possível, eu faria tudo de novo para estar ao seu lado. É que os problemas da vida quer superar o que um sente pelo outro. É só por isso. Eu peguei, por exemplo, um casal de noivos que faltava 1 semana para o casamento. O rapaz me procurou falando que a noiva tinha pegado a mala e vazado para outra cidade. Eu sou psicoterapeuta. Ele falou, Calil, e agora? O que eu faço? Eu falei, onde ela está? Está em outra cidade. Eu vou lá buscar ela. Mas como, cara? Eu falei, não, vou lá buscar ela. E eu fui lá, cheguei lá, ela não quis me receber. Mas aí, com carinho, fui conversando com ela. E eu falei para ela assim, filha, problema todo mundo tem. Tem uns que têm mais, tem outros que têm menos. O segredo da vitória na vida de um casal é você nunca desistir. É tempo de caminhar, é tempo de prosseguir. Aí eu, só para resumir, né, porque o tempo é corrido, falei, faz uma lista de tudo que você não gosta nele. E eu faço ele assinar na tua frente. Se ele cumprir 70% do que está nessa lista, você vai ter o casamento mais feliz do mundo. Isso, o amor não esfriou. Porque amor é 4 letras. O amor não sai da moda, né? É, meu amigo, o amor é 4 letras. E você sabe o que também é 4 letras? Deus. Amém. Amor e Deus. Agora, falando com o pastor, o sentido de tudo. Fale. Olha, eu vou recitar um poema, posso? Por favor. Calil Lima recitando poema no programa Edilson Corrêa em Comunidade, aos nossos amigos que estão nos acompanhando agora. Olha, eu quero recitar um poema de Carlos Drummond de Andrade.
Quando encontrares alguém e esse alguém fizer o seu coração parar de funcionar por alguns segundos, preste muita atenção. Essa pessoa pode ser a pessoa mais importante da sua vida. Se os olhares se cruzarem e houver um mesmo brilho intenso entre eles, perceba, existe algo mágico entre vocês. Se o primeiro e o último pensamento do dia for aquela pessoa e a vontade de ficar juntos chega a apertar o coração, receba um presente. O amor. Conhecia Carlos Drummond de Andrade, interpretação livre de Calil Lima. Não falo mais nada. Mas, para a gente terminar essa prosa no sentido de celebrante, caso os amigos e amigas queiram te contratar, com certeza, muitas pessoas estão nos vendo agora, falam, eu quero, o que eles fazem? O que eles devem fazer? Posso vender meu peixe aqui? Agora! Olha, eu falei para algumas noivas essa semana, eu atendo média de 4 a 10 noivas por dia, e eu falei para uma noiva essa semana, falei para ela, eu vou fazer o casamento mais lindo do planeta Terra para você. E ela falou, mas como assim, Calil? Eu falei, é muito simples, só você entrar no meu Instagram, no YouTube, comparar o meu material com os outros colegas, né? Eu não tenho tempo para falar muito, mas eu sou um celebrante profissional de mercado de casamento. Então, a probabilidade de dar errado é 0. Então, naquele grande dia, se você sonha com o casamento dos sonhos, contrate o celebrante Calil Lima. Você já sabe, no Instagram, né? Em todas as redes sociais. Todas as redes sociais, Calil Lima. E também aqui, falando no programa disso em comunidade. Simplesmente o máximo. Vamos lá. Ô, Calil, me diga uma coisa, hein? Você é... Isso aqui é para sorteio, tá? Tem camisa para sorteio, vamos lá. Ser celebrante, pastor, e trabalha com obras sociais também, é capelão. Rapaz, tem tempo para respirar? Meu Deus. Aí... A patroa não chega a falar assim, oi, como que é essa história? Tem tempo para tudo isso, meu irmão? Uma grande pergunta. A minha esposa, ela sempre fala assim, meu amor, você se preocupa mais com os outros do que você mesmo. Isso é um chamado de Deus. Edilson, deixa eu explicar uma coisa que talvez muitas pessoas não vão acreditar. Outras vão e outras não vão. Quando eu tinha 21 anos de idade, eu estava orando e Deus me dera uma visão profética de um gramado verde com várias bandeiras de várias nações e eu passando no meio. Eu sabia que a partir daquele dia minha vida nunca mais seria a mesma, que Deus estava me chamando para uma grande tarefa. E Deus, ele me capacitou com dons espirituais, onde pessoas são curadas, né? Recentemente orei para uma pessoa que estava desenganada por 3 médicos na UTI do Hospital Paraná. Hoje, graças a Deus, ele está em casa. Orei pelo um rapaz que ele tinha AIDS, fazia 18 anos, e eu nem vou falar tantas coisas. Só de uma família, 3 pessoas foram curadas de câncer. Então, as pessoas chegam para mim e falam, Calil, eu quero te agradecer. Eu falo, não, agradeça a Deus, porque eu nunca curei ninguém, nunca batizei ninguém com o Espírito Santo, nunca resolvi problema de ninguém. Mas o nosso Deus, ele é capaz. E quando ele chama uma pessoa, ele capacita. E ele capacita, ele supre, ele respalda e ele envia. E Deus tem me levantado com uma voz profética na nação e na nossa cidade para alcançar os menos alcançados. Hoje eu sou capelão federal, faço parte do conselho. Nós fazemos um trabalho dentro do sistema penal, já há aproximadamente 10 anos. Foram quase 10 mil almas alcançadas por Deus, e muitos desses jovens eram faccionados do PCC, Comando Vermelho e outras facções, e hoje eles estão trabalhando, estão fazendo faculdade, são empresários, e nós conseguimos resgatar essas vidas. Isso é só uma frente, fora os hospitais, onde a Capelania Federal ela alcança as pessoas que estão no corredor da morte. Muitas pessoas nem passam por cirurgias, né? Isso, nós temos testemunhos e temos como provar tudo isso. Nós fazemos um trabalho de evangelização em todas as plataformas de Maringá, inclusive você já esteve na Praça Raposo Tavares. E o nosso desafio aqui em Maringá é a Raposo Tavares. Por quê? Porque ali tem homossexuais, drogados, prostitutas, traficantes. São pessoas que muitas vezes a sociedade rejeita. Só que, de fato, Deus colocou um valor altíssimo na alma e ele disse, o que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma.
Eu quero aproveitar esse momento, pedir permissão para o meu amigo aqui, Calil Lima, e mandar um abraço bem afetuoso a todos os capelões do Brasil. E principalmente aqui, estendo também ao presidente Alexandre, né? Cardiolo, né? E também o Odair lá da Municipal. É um trabalho muito bonito, muito ombreiro, e que Deus continue iluminando vocês e que continue dando força e perseverança, porque é uma luta a cada dia, a cada momento. Eu vi o trabalho de vocês a respeito disso. Mas eu vou fazer uma pergunta. No presídio, muitas vezes a pessoa não vai visitar. O sentimento de ser ouvido. Descreva aquele momento em que você está sendo o portador desse sentimento. Sim. Eu quero começar falando de um testemunho de um rapaz, que eu não posso citar o nome, é óbvio, né? Ele me procurou um dia e ele mata por dinheiro. Né? Ele é um assassino, ele mata por dinheiro. E ele chegou para mim e falou, Calil, Deus perdoa pecado? E eu respondi para ele, sim, ele me perdoou. Mas todo tipo de pecado? Eu falei, claro. Aí eu fiz um paradoxo, fiz uma comparação e falei para ele, olha, se você pegar uma pedra grande e tacar no mar, aonde que ela vai cair? Lá no fundo. Mas se você pegar uma pedrinha pequenininha, e tacar no mar, aonde que ela vai cair? No fundo também. Então, para Deus não tem pecado grande e nem pecado pequeno. A Bíblia diz que ainda que os nossos pecados sejam vermelho como a escarlate, ele se tornará branco como a neve branca. Ainda que ele seja vermelho como o carmesim, ele se tornará branco como a lã branca, e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Resumindo, esse homem ele começou a chorar. Porque tudo que ele queria na vida dele é ser livre daquelas cadeias que prendia a alma dele. E o que ele tinha, muitas pessoas não sabem. O mês passado eu socorri 8 mulheres querendo suicídio aqui em Maringá. Elas passaram pela psicanálise, psiquiatria, tudo. E eu falei para uma jovem, você tem algo na sua vida que você não sabe. Né? E nem a psicologia, a psicanálise, nem a psiquiatria sabe. Você tem um espírito de acompanhamento. E esse espírito, se ele continuar na sua vida, você vai tirar a sua vida. Mas se eu sou homem de Deus, você não morre. E graças a Deus, dessas 8 pessoas, nenhuma delas cometeram suicídio. Porque aqueles 10 primeiros minutos que a pessoa está no desespero, se você souber lidar com a situação e usar a sua fé, colocar a sua fé em prática, repreender o maligno da vida daquela pessoa, ela vai poder viver e presenciar tudo que ela não viveu. Então, dentro do presídio, existe um desespero muito grande. A pessoa está completamente cabisbaixa, porque ela fracassou, ela errou, e nós não podemos sentar na cadeira de Deus e julgar as pessoas, e muito menos atirar pedra. O próprio Cristo ele fez isso, né? Com aquela mulher pega em ato de adultério. E ele falou, se eles não te condenam, eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Então Deus ele sempre dá uma chance a mais, seja um traficante, seja qualquer tipo de situação. Deus ele tem prazer de nos abençoar. Calil Lima, qual o valor que você não abre mão? O valor que eu não abro mão? Primeiramente, princípios, Deus. Segundo, família. Terceiro, trabalho. Quarto, igreja. Esses são os 4 pilares na vida cristã. Que as pessoas elas trocam às vezes. Ela coloca a igreja em primeiro lugar, ou coloca... Não. Primeiramente, amar a Deus sobre todas as coisas. Depois, você tem que honrar a sua família. Terceiro lugar, não é a igreja, é o trabalho. Porque digno é o trabalhador do seu sustento. Então a Bíblia diz que nós precisamos trabalhar. E quarto, por último, a igreja. Esses são os 4 pilares, 4 princípios que eu, você, qualquer cristão na face da terra tem que colocar em ação. É o seguinte, Jesus Cristo vai vir amanhã cedo. Sim. O que você muda hoje, agora? Olha, o que eu mudaria hoje? Agora, o que você mudaria? Ai, Deus, agora você fez uma pergunta difícil, né? Mas eu acho. Você, meu amigo teólogo. Se Jesus Cristo voltasse amanhã, eu poderia falar, Deus, eu poderia ter feito mais. Poderia ter feito muito mais. Eu acho que eu estou acordando, eu acordo 4 horas da manhã, eu vou até às 11 todos os dias, né? Com o meu trabalho, meus atendimentos. E se eu pudesse, eu passava 24 horas
como um lavador de pés, servindo as pessoas. Porque a única coisa que você vai ganhar aqui nessa terra, que vai nos acompanhar para a eternidade, não é diplomas, não é carro, não é dinheiro, não é emprego, não é isso aqui, mas são as almas que nós vamos apresentar diante do nosso Criador. Mas agora uma outra pergunta. Parabéns, viu? Uma pessoa eloquente, como eu disse de início, né? Mas, onde você estava quando tinha 10 anos de idade? Maringá. Maringá? Que colégio você estava estudando? João 23. João 23. Se você encontrasse o Calil Lima, de 10 anos de idade, e você vai falar uma frase para ele, o que você falaria? Se eu encontrasse com ele, eu vou falar o que uma mulher me surpreendeu. Ela estava morrendo, mas morrendo, cumprido o seu propósito aqui na Terra. E ela reuniu toda a família e ela disse assim para os seus filhos, uma palavra só: viva Jesus. Viva Jesus. E eu vou mais além ainda. Eu me lembro de uma garotinha de 7 anos que esteve morrendo. E o pastor foi até a casa dela e perguntou para ela: o que você quer, Mary? E ela respondeu: eu queria ver o Senhor antes de morrer. Mas por quê? Você não gostaria de ficar boa de novo? E ela respondeu: pastor, eu espero que não. Porque desde que me tornei cristã, eu tenho tentado trazer o meu pai para você falar do amor de Jesus para ele. E ele não quer. E se eu morrer, você vai fazer meu funeral, não vai? Respondeu o pastor: sim, claro. Após o funeral, o homem veio até o pastor e disse: você não me conhece. Não, não te conheço. Eu sou o pai de Mary. E eu gostaria de saber como eu posso ser salvo. E aquele pastor levou ele até o Senhor e ele foi maravilhosamente salvo. Se nós tivéssemos na nossa cidade de Maringá, na nossa nação brasileira, no mundo, a mesma preocupação que aquela garotinha de 7 anos tinha com seu pai, o nosso mundo seria evangelizado. Daqui a 5 anos, como que você vê Calil Lima? Olha, daqui 5 anos eu respiro almas. Eu tenho um desejo muito ardente no meu coração. Isso está num projeto ainda, né, que eu tenho falado com Deus, tenho orado, para que um dia Deus possa me conceder a graça de fazer cruzadas evangelísticas no estádio aqui em Maringá. Para a gente continuar falando do amor de Deus sobre a vida da humanidade. Olha, é realmente um espetáculo conversar contigo. Eu já sabia disso, porque conheço esse amigo aqui, e o respeito que eu tenho por ti ultrapassa o universo. Pode ter certeza. Não esquece, hein, Edilson? Aí ele trouxe 2 camisas aqui. 2 camisetas da missão, hein? Olha que lindo. Da missão, né? Da missão, olha só. É 2P. 2P. 2 camisetas. Vamos fazer P. o seguinte: ó, quem estiver aqui, aí no YouTube, as 2 pessoas que falar gostei da camisa, vai levar, hein? Vai levar tá 2 camisas aí, dessa. Vamos mostrar aqui. Aí, evangelizar. As 2 pessoas eu não estou vendo, pois eu vou ver. Então, opa, vamos pegar aqui 2P. Olha que lindo. Evangelizar, hein? Missões são, como que é? Evangelismo, puro fogo, evangelismo e missões. Bacana, tá, então tá aí. Agora o mais bonito tá aqui atrás, ó. Lê para mim, com a sua voz. Não, deixa eu ver aqui. Missões. Não tampe os olhos para este chamado. Olha que lindo. Meu amigo. Não tampe os olhos para esse chamado. Tá aqui. Estamos caminhando para o final, mas antes do término, qual o legado que Calil Lima gostaria de deixar? Uma grande pergunta, né? Eu acho que o maior legado de um ser humano aqui nessa terra é fazer o que Jesus fez com Pedro. Ele chegou para Pedro e falou assim: olha, eu preciso lavar os seus pés. Não, senhor, o senhor não pode lavar meus pés. E Jesus disse para ele assim: se eu não lavar os teus pés, você não tem parte comigo, Pedro. Então, eu acho que o maior legado na vida de um ser humano, o maior exemplo, entenda bem uma coisa, o maior exemplo de humildade na Bíblia Sagrada foi do próprio Cristo. A Bíblia diz que ele se humilhou até se tornar um embrião no útero de uma virgem. A Bíblia diz que ele, sendo rico, ele se fez pobre, porque pela sua pobreza nós tornássemos ricos.
E ele disse: na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: eu vou preparar o lugar, e quando eu preparar o lugar, eu voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que aonde eu estiver, estejais vós também. Ou seja, lá no céu, nesse exato momento, isso não é heresia, isso é Bíblia. Está tendo uma grande construção. Quem está preparando o lugar se chama Jesus Cristo, para que um dia eu e você possa estar com Ele. Ele foi, e um dos maiores mistérios da Bíblia é você entender a natureza de Cristo. Ele foi tão humano, né, como ele foi divino. Ele foi tão humano que ele disse: eu sou o pão da vida. Né? Ele teve fome, mas ele foi tão humano que ele disse... ele teve fome, mas ele foi tão divino que ele disse: eu sou o pão da vida. Ele foi tão humano que ele teve sede, mas ele foi tão divino que ele disse: eu sou a água da vida. E aquele que beber dessa água nunca mais terá sede. Ele foi tão humano que ele morreu, mas ele foi tão divino que ao terceiro dia ele ressuscitou. Se você pegar um avião e for lá no túmulo de Buda, lá vai estar os restos mortais de Buda. Se você pegar um avião e for lá no túmulo de Maomé, também vai estar os restos mortais de Maomé. Se você pegar um avião e for lá no túmulo de Allan Kardec, também vai estar os restos mortais de Allan Kardec. Agora, se você pegar um avião e for lá em Jerusalém, no túmulo de Jesus, está escrito assim: ele não está aqui, ele ressuscitou. E você sabe por que ele ressuscitou? Para que eu e você pudéssemos estar aqui nessa noite. Porque a única pessoa do mundo que disse: aonde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei presente. Então a presença de Deus na nossa vida é indispensável. O meu legado, eu quero ser igual a Jesus, eu quero ser um lavador de pés, poder chegar naquele grande dia e Jesus perguntar: o que você fez com a esposa que eu te dei? O que você fez com os filhos que eu te dei? O que você fez com as pessoas que eu te dei? Para a gente poder cantar louvores e adorar a Deus em espírito e em verdade, como agradecimento a Deus pelos benefícios que Ele tem feito até o presente momento. Calil Lima, o microfone é seu. Fique à vontade. Use o que a sua mente permitir. O público quer ouvir. Gente, olha, eu estou muito feliz de estar aqui hoje no programa do nosso querido aqui, Edilson Correia. E já faz um tempo que ele tem me chamado para esse desafio. E ele falou: Calil, eu vou fazer um questionário. Eu falei: não tem problema, faz o que você quiser, né? Porque eu acho que o mais gostoso é você ter um bate-papo descontraído, né? Porque eu acredito que formalidades não impressionam ninguém. Quanto menos formal a gente for, a gente vai ter um alcance melhor. Então, que o amor de Deus possa se manifestar na vida de vocês de uma maneira poderosa, trazendo paz, alegria, trazendo uma renovação espiritual, trazendo um fortalecimento. Hoje a gente vive na era do gelo, onde os relacionamentos cada vez mais frios. Eu sou da época, Edilson, que eu andava descalço, eu apanhava fruta no pé, eu fazia tantas coisas, cara, soltava pipa, as pessoas colocavam cadeira na frente de casa para conversar, então o relacionamento ele era diferente. E hoje o que está faltando são os bons costumes que nós estamos se perdendo hoje em dia. Às vezes você vê uma pessoa pela internet, tá tudo beleza, mas às vezes aquela pessoa, só Deus sabe o que passa no coração dela. Uma oração. Ore para as famílias que estão nos assistindo agora. Amém. Posso orar? Bora. Eu queria abençoar a sua vida de uma maneira muito especial e com uma forma de agradecimento a Deus. Isaías, capítulo 59, versículo 1. Diz a Bíblia que os ouvidos de Deus não estão fechados e as mãos de Deus não estão encolhidas para que Ele possa te ouvir e te abençoar. Então, eu quero orar agora. Amado Deus e amado Pai, eu quero te agradecer, meu Pai amado, pela vida do teu filho, Edilson Correia. E por essa oportunidade e esse momento tão maravilhoso, onde nós passamos aqui voando, mas um momento muito gostoso de poder falar do teu amor, do meu legado, daquilo que o Senhor tem feito até o presente momento. Eu não tenho palavras, Deus, para te agradecer, e principalmente essas pessoas que estão ouvindo agora, que o Senhor, ó Deus, possa fazer o sol da justiça brilhar até ser um dia perfeito. Sopra uma brisa suave em cada coração. Guia-nos pelas águas tranquilas, refrigera a nossa alma. Guia-nos pelo caminho da justiça por amor ao seu nome. Ainda que nós andássemos pelo vale da sombra da morte,
não temeríamos mal algum, porque a tua vara e o teu cajado nos consola. Prepara uma mesa perante a face dos nossos inimigos e unge a nossa cabeça com óleo. Certamente que a bondade e a misericórdia nos seguirão todos os dias da nossa vida e assim habitaremos na casa do Senhor para sempre. Que Deus abençoe. Muito obrigado, Edilson, por essa rica e maravilhosa oportunidade. Esse é meu amigo Calil Lima. Amém. Que o bom Deus continue dando muita força, Amém. perseverança. Os desafios que sempre surgem, a gente não pede desapareça, mas que você continue firme e forte na convicção de querer o bem, de ajudar o próximo. Gratidão. Uma das falas que eu sempre falo, eu gosto de repeti-las. Querer bem faz um bem imenso. Amém. Continue querendo bem. Continue propagando bem. Amém. Porque Deus estará em todos os momentos nos olhando, observando e simplesmente falando: esse é um filho muito amado que eu tenho. Amém. Que maravilha poder conversar contigo. E honrando sempre ao nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. A Ele toda a honra e toda a glória, agora e sempre. Calil Lima, que bacana, que satisfação, que emoção conversar contigo. Amém. Simplesmente a gente fica sem palavras, mas esse não pode ficar sem palavras. Mas deve terminar o programa dessa maneira. Sim. Caso você, meu amigo, caso você, minha amiga, não conhecesse, o que é muito difícil, Calil Lima, agora você pode dizer: prazer em conhecer Calil Lima. Fique com Deus, meu irmão. Deus te abençoe. Obrigado, viu? Amém. Obrigado mesmo.